Boa tarde a todos. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, Excelentíssimo Presidente do Câmara Municipal de Montijo, Excelentíssimos vereadores, e eu disse busquei das palavras da Presidente da Assembleia, dizer que, de facto, de volta e as melhores. Excelentíssimos Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimos representantes das demais instituições aqui presentes, Excelentíssimo Município de Montijo. Naquela madrugada de 25 de abril de 74, o movimento dos capitães devolve ao povo português o mais fundamental dos direitos, o direito de escolha. O voto universal, na enorme e não retirada adesão às primeiras eleições de democracia, é o melhor exemplo da expectativa da população em de ter o direito em ditar o seu destino. Nos tempos que seguiram tentar assimilar o país, sendo as primeiras medidas a descolonização, a democratização e o desenvolvimento. A descolonização, feita a arrepio de uma globalização mundial, no auge da Guerra Fria, numa urgência de entrega daqueles territórios entre os polos, deixou feridas ainda hoje por sanar. Uma história por escrever e uma enorme mancha no passado recente deste país. A democratização, após o 25 de Abril, constitui uma luta constante pela criação de pontos, entre polos outrora moderados, cada vez mais difícil, atendendo à tentação crescente do centro político em aliar-se aos extremos, sendo de esquerda ou direita, como se a sua sobrevivência passasse por aí e não por implementar as medidas necessárias à medida da qualidade da população, assente na liberdade de escolha. O desenvolvimento é sofrível, esmagado por um Estado cada vez mais presente e, em vez de regular, quis tornar-se ator ditando regras que impedem uns pilares fundamentais daquele, a concorrência. Um Estado onipresente, que tudo taxa com maior eficácia, sem perdão nos setores da sua responsabilidade, fosse o Estado tão eficaz na saúde ou na justiça, só para mencionar alguns, e termos um país, por certo, bem melhor. Nesta data, em que revisitamos um dos atos mais significativos das nossas Forças Armadas, é também o tempo em que tomamos consciência do estado pauperado em que elas se encontram. Parques de meios humanos e técnicos, esquecidas nos outros 64 dias do ano, são o símbolo do Estado em que isto chegou. E não será o recrutamento obrigatório, recuperado a partir do controle das coisas individuais, solução para o déficit de recursos humanos numa era de elevada modernização e especialização. Não foi um caminho fácil aquilo que foi trilhado desde então. As tentativas de limitar o direito de escolha foram sendo ultrapassadas com crescente maturidade e a maior consciência de responsabilização que advém das escolhas que fazemos. Dar a democracia e a liberdade que delas se espera como garantidas é um erro. E os tempos que vivemos são disso forte exemplo. A democracia, para não ser desvirtuada ou subjugada, requer um constante esforço na sua proteção, especialmente porque não podemos aceitar ficar reféns de intolerantes, populistas e de ideologias que, sob a capa de uma suposta modernização superficial do discurso, escondem sob ele as mesmas intenções de totalitarismo que só promoveram morte e destruição onde passaram. Velhas receitas requentadas dão o mesmo resultado. Neste dia de balanços, ouviremos falar de progressos. Contudo, estamos longe das ambições que naquela manhã de há 50 anos aspirávamos. A democracia, como diria Churchill, a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. Tem os seus defeitos e, por tal, requer de todos nós a constante atenção. Devemos dedicar particular atenção ao investimento do cidadão comum, que leva à perda de interesse pelos assuntos que ditam a sua vida. O envolvimento do cidadão é um fator preponderante para combater a espuma dos dias e deve ser motivo de preocupação para aqueles que, julgo ser a grande maioria dos que estão, não reconhecem nas forças populistas, extremistas e totalitárias soluções para a resolução dos problemas do país. É imperativo resgatar o cidadão desta espiral populista e a única alternativa é o liberalismo. Obtivemos a democracia que advém do voto, mas falta-nos a liberdade que advém da existência das opções à escolha. A liberdade de escolher a escola dos nossos filhos, seja ela pública, privada e não apenas aquela que existe mais próxima de onde residimos. A liberdade de optar pelo melhor serviço de medicina, seja ele no Montijo, em Faro ou em Bragança. E de que natureza for, pública, privada ou solidariedade. A geografia neste país não pode continuar a ser um destino. A educação é o pilar fundamental para a competitividade, para o nível cultural e para a cuidado social da sociedade portuguesa. Sem ela, não podemos ambicionar algo mais que a manutenção de um regime que prefere a ignorância do seu povo a que seja facultada a literacia, como evidenciado nas votações no Parlamento, onde as forças de esquerda se uniram para impedir, nomeadamente, a literacia financeira.
As sucessivas reformas do sistema educativo focaram-se em dotar os direitos os diversos participantes no sistema, mas não se prepararam nem preencheram com igual vigor a necessidade de incrementar a capacidade de entregar conhecimento a quem frequenta o sistema. Por exemplo, passados 2 anos pela pandemia, ainda não se procedeu à implementação de um processo de cooperação de aprendizagens. Quando o for, se o for, será tarde e mal estará feito, impactando toda uma geração de alunos. Subjugados sobre um sistema fiscal coercivo, os jovens estão condenados a viver na casa dos pais, a socorrência deles para apoio financeiro, até que no dia, cada vez mais tarde, possam ser livres de realizar como cidadãos independentes. A solução por isto não pode ser a implementação de avulsas, mas ser a redução do confortável carga fiscal que sangra a população, sendo de retorno visível. E o elefante na sala, como podemos exigir aos jovens que contribuam para um sistema falido de segurança social, que nada lhes dará em retorno quando chegar a vez deles. Uma total injustiça geracional. Este dia, 25 de abril de 2024, deveria ser de celebração. Mas ainda falta muito para fazer cumprir Portugal. Hoje, e estão aqui alguns jovens, apesar dos problemas mencionados, existe, como disse a Presidente, forte esperança que as lacunas da liberdade sejam ultrapassadas e que daqui a 50 anos possam dizer, na comemoração do centenário, conseguimos adicionar liberdade à democracia. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Obrigado.